Salve Maria Imaculada, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Júlio de Maria e estamos meditando sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Na meditação de hoje, Santo Afonso nos convida a ir ao Calvário, sim, ao Calvário, onde acharemos o coração de Jesus abandonado por todos. São Lourenço Justiniano diz que a morte de Jesus Cristo foi a mais amarga e dolorosa que era possível, porque nosso Senhor morreu na cruz sem receber o menor alívio. Nas outras realidades, nos outros condenados, a pena é sempre mitigada, ao menos por algum pensamento consolador. Mas no coração de Jesus, moribundo, não vejo senão dor pura, tristeza pura, sem alívio algum. O que principalmente angustia este coração tão amargamente é o abandono em que se acha. Disto, queixa-se Jesus pela boca do salmista. Esperei por compaixão e nada, por consoladores e não encontrei. O que dizer? No momento mesmo em que ele ia expirar, os judeus e os romanos lançavam contra ele maldições e blasfêmias. É verdade que sua mãe, Maria Santíssima, se conservava ao pé da cruz, a fim de lhe procurar algum alívio, se pudesse. Mas esta terna mãe, por sua aflição, contribuía antes para aumentar a pena de seu filho do que para diminuí-la. São Bernardo diz que as dores de Maria Santíssima não fizeram senão afligir mais o coração de Jesus. O que Jesus sofreu na carne, a Virgem Maria sofreu na alma, no coração. Uma espada transpassará teu coração. Portanto, nosso Salvador, vendo sua mãe entregue a tão profunda dor, sentia ainda mais vivamente a pena dela, que seus próprios padecimentos, de sorte que se pode dizer que Jesus sofreu mais no seu coração do que no seu corpo. Quem poderia dizer toda a amargura que encheu o coração tão terno de Jesus? Quem poderia descrever toda a tristeza do coração imaculado da Virgem? Principalmente no momento em que o filho, antes de expirar, se despediu de sua mãe. Eis aqui as últimas palavras que Jesus dirigiu. Mulher, eis aqui o vosso filho. E pela palavra filho, ele designava São João e nele todos os fiéis. Jesus, não achando ninguém na terra que o consolasse, elevou seus olhos e seu coração para seu Pai, a fim de lhe pedir consolação. Mas o eterno Pai, vendo seu filho sob a forma de pecador, disse-lhe: Não, meu filho, não posso te consolar, uma vez que satisfazes agora a minha justiça por todos os pecados dos homens. Justo é que eu te abandone a todos os padecimentos e te deixe morrer sem alívio. Então, foi que nosso Salvador proferiu estas palavras: meu Deus, por que me abandonaste? Queridos irmãos, estamos fazendo a meditação e agora estamos no suplício de Jesus. Diante da teologia católica, especialmente na liturgia, estamos fazendo uma leitura do momento onde nosso Senhor Jesus Cristo diz as suas últimas palavras. E temos, na tradição da igreja, o conhecido Sermão das 7 Palavras. Esse momento é fundamental, porque estamos nos aproximando do ápice da salvação. Queremos aqui trazer
junto com essas últimas palavras, uma interpretação no sentido daquilo que está descrito no Evangelho. No sentido dos evangelhos sinóticos, vai ter um momento onde Jesus vai dizer que ele entregou o Espírito. Mas São João vai utilizar uma palavra diferente, que Jesus rendeu o Espírito. No sentido dos sinóticos, a palavra quer dizer que o Espírito voltou para o Pai. Mas no sentido de João, quer dizer que ele repartiu o Espírito, derramou o Espírito. Meditando teologicamente, podemos entender e perceber ali, fazer uma leitura de um primeiro Pentecostes, do mistério da cruz. E isso não é fala minha, porque quem sou eu para interpretar a Sagrada Escritura? Nós recebemos da igreja. E os santos, muitos santos vão trazer essa meditação para nós. O Espírito do Senhor nos coloca novamente em comunhão com o Pai. O mistério da morte de nosso Senhor Jesus Cristo abre as portas do céu. E ele, triunfante, entra, conduzindo aqueles que ele conquistou pelo preço do seu sangue. Mas nós não podemos esquecer e deixar de lado que até a consumação dos tempos há uma guerra travada. E esta guerra tem uma única finalidade: promover uma continuação de ofensas a Deus pelo espírito das trevas e mais, promover um maior número de perdição das almas, condenação. Aquilo que o próprio São João vai dizer no capítulo 12 do Apocalipse. Porque o demônio está agindo desta forma como nós estamos descrevendo e assistindo na realidade, porque pouco tempo lhe resta. Em paralelo com essas meditações e esta devoção do Sagrado Coração de Jesus, estamos também fazendo leituras sobre o cenário mundial e tudo aquilo que está disposto para a vida, a realidade da Igreja Católica, da presença dos cristãos no mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, utilizando então a descrição das parábolas no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8, ele vai dizer: mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Nós vivemos agora situações, cenários mundiais de verdadeira perseguição, intolerância para com o cristianismo, mas algo velado. E percebemos nas meditações anteriores, analisamos nas meditações anteriores a atuação do campo das ideias, no campo das ideias, de uma arquitetura, de um plano altamente elaborado, a fim de ridicularizar, perseguir a fé católica, a moral judaico-cristã, os valores deixados e ensinados por nosso Divino Salvador. E aqui eu devolvo a pergunta para você, que nosso Senhor, quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé sobre a terra. Porque ao se tratar das grandes fundações, de todos os seus projetos, todas as suas maquinações que nós apresentamos, e ali precisamos ser pontuais,
Ali nós estamos tratando uma cerca de o início do século XX até a década de 30. Por quê? Da década de 30 até aproximadamente a última década, o início da última década do século XX, o que nós temos é uma verdadeira ofensiva, uma ação agressiva, ataques sucessivos à moral católica. Por isso, nós vamos perceber que as grandes fundações encontraram como chave o investimento de estudos sobre o comportamento humano. E nós podemos perceber já que no ano de 1933, a Fundação Rockefeller publica anualmente os seus relatórios, os seus investimentos, dos estudos, das pesquisas. E no ano de 1933, no relatório anual, ele já disse que estavam investindo em clonagem humana a fim de promover uma raça superior. E com isso, a ideia era controlar a guerra, controlar o ímpeto de agressividade no ser humano. Por quê? Porque era o teste do controle comportamental. Para pensar o tipo de sociedade que eles queriam produzir daquele tempo, 40, 50, 60 anos, eles precisavam controlar as pessoas. E para controlar as pessoas era necessário influenciar as ações na sociedade. E para isso é preciso estimular a curiosidade. Aqui eu quero trazer para você uma pergunta provocativa. Não foi a curiosidade de Eva que foi provocada no Éden, nos nossos primeiros pais? Então, a chave do pensamento, né? A mudança, virar a chave, e mais, uma necessidade de desconstruir a ruptura com as estruturas espirituais e as autoridades. Já vimos isso quando falamos de Lutero, da Revolução Protestante, falamos disso da Revolução Francesa, falamos dos efeitos na Revolução Russa, e as ações encadeadas, elas obedecem o mesmo princípio, as mesmas bases e a mesma estratégia, a fim de promover a ruptura e a manifestação do espírito de rebeldia. E nós percebemos que de tempo em tempo a estratégia é promover uma revolução. Temos, como já disse, a Revolução Protestante, Revolução Francesa, Revolução Russa, e em breve nós vamos falar sobre a Revolução Sexual. No entanto, para controlar o comportamento das pessoas, nos estudos do comportamento social, as grandes fundações começam a manifestar preocupações, como já dito no vídeo anterior, de meditação anterior, mas só para criar a chave, o controle demográfico. Então iniciaram as agendas de aborto, os métodos contraceptivos e aos inícios, os ensaios a respeito da ideologia de gênero. Por quê? Porque nesse cenário a mulher está em casa. E como já disse, desde a Revolução Russa, 1917, e muito antes disso, desde a origem, pensamento marxista do próprio Marx, a mulher é oprimida por causa da família. Na família inicia a estrutura opressora. Então a ideia é destruir, aniquilar a família. E nesse pensamento, eles começam a instigar a curiosidade da mulher e provocar, dizendo: mulher ficar em casa, mulher ter filho, ficar em casa cuidando de filho. Não! As mulheres devem estar no mundo, na sociedade, porque enquanto vocês estão em casa, mulheres, os homens estão no mundo dominando tudo.
sujeitando a sua vontade, ao seu bel prazer, a sua liberdade. Então, a mulher, ainda dizendo, um filho é um fardo. Para que ter filho? O lugar da mulher é no mercado de trabalho. O lugar da mulher é onde ela quiser. O lugar da mulher não é se sujeitando à estrutura familiar, não. É necessário promover uma ruptura do pensamento da mulher, a independência, a emancipação da mulher, direitos iguais. Esse é o pensamento, esse é o discurso orquestrado. E esse pensamento tem seduzido muitas das mulheres do mundo. Mas é importante lembrar que um sociólogo chamado Kingsley Davis, no ano de 1951, promovido e financiado pela Fundação Rockefeller, escreveu um ensaio chamado Population Control. E onde ele afirmava: não adianta aborto, não adianta mais a pílula, não adianta. Claro, a pílula vai chegar ali na década de 60, em 51 ele inicia os ensaios, mas em 72 ele publica. Então, os estudos dele estão nessa transição, estão dentro desse intervalo. E ele vai dizer: não adianta o aborto, não adianta a pílula, nós precisamos mudar o comportamento das mulheres, nós precisamos atacar diretamente os valores. Isso sim vai surtir efeito. Então vamos lá, recapitulando. 1933, pesquisas biológicas. 1933, a criação de uma raça humana evoluída. Em 1936, de modo muito discreto, é criado nos Estados Unidos a Fundação Ford. Em 47, morre Henry Ford I. E quando ele morre, há um problema gravíssimo. Qual é o problema? A divisão da herança, a tributação. Qual foi a ideia? Vamos investir em fundações para que seja atenuado a questão da divisão da herança e a gente consiga justificar o porquê e reduzir os pagamentos dos impostos. E foi isso que fizeram. Então a Fundação Ford, que antes ela não tinha nenhuma atuação, mas ela só existia, na década de 40, e mais precisamente 47, 48, ela passa a ser uma das maiores fundações do mundo. E ela se aplicou em cima de três realidades. Primeiro, os problemas políticos e econômicos, das relações internacionais e do estudo do comportamento humano. Mais uma fundação se aplicando sobre pesquisas e estudos do comportamento humano. E por que isso? Estamos num cenário pós-guerra. Nesse cenário pós-guerra, a Fundação Ford, desse grande fundo, poder econômico, vai dizer o seguinte: nós vamos investir, nós vamos destinar esse recurso, mas nós queremos que todo valor, quem vai administrar, gerenciar esse conteúdo, não será mais a nossa fundação. Porque nós não queremos mais ter que estar à frente, porque aqui seria a manifestação do interesse, uma visão limitada nossa. Nós precisamos promover o interesse das nações. O que acontece nesse tempo? A guerra acaba e é criada a ONU, Organização das Nações Unidas. E eles direcionam os investimentos para a ONU. E no relatório que nós vamos ver em 1949, escrito pelo Rowan Gaynter,
no relatório de estudo da Fundação Ford sobre política e programa, eles vão criar ali um plano de negócio sobre 5 aspectos. Primeiro, a paz mundial. Perceba, não é por acaso. Segundo, democracia. Olha como se alinha com os discursos atuais. Terceiro, economia, educação, número 4. E por fim, o último, ciência comportamental. Então, eles tornaram a maior fundação, maior fonte de investimento, utilizaram dos argumentos, como nós falamos, do pensamento que já vinha alinhado, da atuação das grandes fundações, desde Philip Kerr, aquele que foi formado pela Bolsa, pelos investimentos lá da Universidade de Oxford, que fez os seus ensaios, publicou os seus estudos em Massachusetts, nos Estados Unidos, e ele afirmou que não era necessário ou não era efetivo investir em educação, saúde em primeiro lugar, porque o grande problema era a guerra. Quando a guerra chegava, ela destruía tudo. Então nós precisamos promover a paz. E nessa promoção de paz, é uma paz de modo que nós possamos elaborar um discurso, elaborar um conceito, com a participação, se não de todos os países, mas das grandes potências. Ou seja, já a ideia, o ensaio sobre um governo mundial. Isso em 47. Em 1970, surge uma outra fundação, a MacArthur. E essa tem um papel impressionante das atuações no cenário nacional. A agenda de gênero, o aborto, toda essa agenda anticristã, ela tem o dedo também desta fundação. Em 1972, a Fundação Ford criou o Women's Study, que é o estudo sobre mulheres, que iniciou a ofensiva, concentrou, ele trouxe desde Alexandra, a mulher feminista, do pensamento marxista feminista, da Revolução Russa. Desde então ele trouxe todos os seus escritos e começou a concentrar em 72 todos os ensaios, tudo aquilo que se referia à mulher nesse estudo sobre mulheres feministas. E como que ele fez isso? Investiu novamente em pesquisas na academia. Desde a década de 30, essa foi a estratégia de Rockefeller. E foi assim que eles atuaram. E na década de 70, iniciou a ofensiva da Fundação Ford. Então nós podemos perceber que desde a década de 30, houve uma hegemonia, porque ao financiar as pesquisas, eles direcionavam os estudos. Era direcionado. Eles falavam, nós queremos pesquisa nesta área e nós queremos chegar nesse ponto. E a intenção era, justifiquem esse caminho. O método é com vocês. Nós queremos que cheguem aqui. O ponto de partida é esse e o destino é esse. Então Rockefeller, juntamente com a Ford, financiam as pesquisas e as universidades do mundo. As principais universidades do mundo recebem financiamento dessas duas grandes fundações. Aqui eu quero chamar a atenção sobre a existência das universidades. O movimento espiritual de Cluny, na França, a Universidade de Paris, toda a realidade do apogeu da teologia, os grandes santos, São Tomás de Aquino, São Boaventura, São Bernardo de Claraval, a alta teologia. A universidade era o ambiente da sabedoria e formar os santos. A
agora instrumentalizada num projeto de controle de comportamento, direcionada. Aqui eu quero também chamar a atenção para as universidades católicas que nós temos espalhadas, que se tornaram ambientes totalmente avesso, até mesmo à fé católica. Quantos professores dentro das universidades, dentro das salas de aula, criticam, atacam a igreja? Ah, mas é um livre pensamento. Não, são mentirosos. São desonestos intelectualmente. São ideólogos. Porque em nada as nossas universidades promovem a sabedoria para proporcionar também um crescimento nas virtudes. Nada. Instrumentalizadas, manipuladas a fim de formar meramente mão de obra. E esse discurso nós já conhecemos. Então eles monopolizaram, financiaram as pesquisas no mundo. Em 40, 50, 60 anos, tudo aquilo que se referia à pesquisa estava alinhado com o discurso dessas grandes fundações. Era muito fácil. E com isso, a agenda de controle populacional, iniciada com a Fundação Rockefeller e agora fortalecida com os altos investimentos da Fundação Ford, só podia proporcionar um crescimento exponencial. O discurso era aborto, método contraceptivo, fortalecimento do discurso feminista, ataque às mulheres que estavam em casa, rejeição e verdadeiro ataque ao masculino, uma separação, uma guerra promovida em discurso, nas ideias entre homem e mulher. Esse era o cenário. Em 1990, aquele estudo financiado, que era com o nome de Estudo da Realidade, das Necessidades, dos Direitos da Mulher, que então culminou em juntar os estudos feministas, em 1990 mudou. Para quê? O estudo sobre mulheres e gênero. Então, gênero, ele entra com agressividade a partir dos investimentos da Fundação Ford. No plano marxista, nós precisamos lembrar, em 1931, estamos fazendo essas idas e voltas porque tem os panoramas, né? O panorama e a perspectiva das grandes fundações. Nós chegamos até aqui, falamos 33 das Rockefeller, 36 criação da Ford, 45, 47 o alto investimento e a transformação e aplicação direta dos recursos, isso no campo do investimento. No campo das ideias, em 31, um homem chamado Max Horkheimer, da Escola de Frankfurt, vai fortalecer. Porque lembra? Quando foi o início, a pré-escola de Frankfurt, do investimento, teve um filósofo que chegou lá com tudo pronto. E era a primeira semana de estudos marxistas. E como eu disse, só ficou na primeira. Então eles conseguiram desenvolver todo um trabalho, todo um projeto, toda uma ideia, em cima de uma única semana. Claro, um movimento. Mas agora há uma necessidade de reestruturação. E agora o que vai acontecer dessa reestruturação da Escola de Frankfurt vai acontecer sobre a condução desse homem chamado Max Horkheimer. Lembra que a ideia era destruir tudo. E ele publica, em 1936, um estudo sobre a autoridade e família. E ele vai colocar ainda, dentro do contexto, inserir por conta a cultura. Lá ele vai
buscar as referências em Marx e Engels, onde ele vai recuperar o incentivo ao incesto. Com isso, em 1949, nós temos já a participação. Aqui a gente precisa perceber que no campo das ideias, nós tínhamos as escolas filosóficas, o pensamento revolucionário, mas havia uma necessidade de tornar a mulher protagonista. Por quê? Pensa comigo. Enquanto homens falam para as mulheres, pode aparentar também manipulação. Nós precisamos atrair as mulheres, formar as mulheres no pensamento, para que elas incentivem, elas motivem as mulheres, porque o discurso vindo de uma mulher é mais convincente. Com isso surgiu Simone de Beauvoir, que ela vai também questionar a fonte da autoridade, motivado pela receita de Marx, né? E vai falar, Marx estava correto, a tradição marxista. Alexandra Kollontai, o que ela iniciou na Revolução Russa, precisa ser continuado. E só aconteceu o que aconteceu na Revolução Russa. Lembra do pensamento, lembra das medidas. Revolução Russa, atacar a família, reformulação dos decretos, igualdade de mulher, lei do aborto aprovada, divórcio, os homens não eram obrigados a pagar pensão, as mulheres foram para as ruas, moradoras de rua com seus filhos abandonadas. O que ela falou? Precisamos promover uma revolução ainda mais completa. E no livro, no ensaio, né, no livro O Segundo Sexo, ela vai começar a fazer afirmações a respeito já do comportamento, lembra? Precisamos mexer nos valores. E o que vai afirmar Simone de Beauvoir? Nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. É uma construção social. Então, da década de 40, final da década de 40, início da década de 50, foi esse o ensaio, foi essa referência bibliográfica que orientou o movimento feminista. Mas depois, houve um verdadeiro bombardeio com novos conteúdos. Nós temos em 1963, Beth Friedan, da mística feminina. E esse livro, ele que inspirou a revolta das mulheres americanas. Então nós vamos lembrar agora, as mulheres queimaram sutiãs nas praças, a revolução sexual, que vai ser objeto depois de uma nova meditação. Em 69, Kate Millett, com a obra Sexual Politics, ou Políticas Sexuais. Quando aconteceu, a partir de Kate Millett, ela começou a dialogar com Simone de Beauvoir. E nesse diálogo, ela falava assim para Simone, Kate Millett, uma feminista, falando para Simone de Beauvoir. Simone, a gente está falando isso das mulheres, mas tem um problema. Se a mulher quiser ficar em casa, a gente tem que aceitar, porque é a vontade dela. E o que Simone de Beauvoir dizia? Não, nós não podemos dar a opção de escolha. Nós temos que fomentar esse pensamento e esse comportamento, sem possibilidade de escolha. Por quê? Porque se nós dermos a oportunidade delas escolherem, sem atacar as bases desse pensamento, elas vão encontrar nas suas referências, na sua vida, motivos para fazer uma escolha diferente. E então o nosso pensamento cai todo por terra. Então elas fazem isso. E em 1970, Shulamit Firestone, no livro A Dialética do Sexo, vai fazer a proposta macabra. Sim, é uma obra que causa profunda estranheza. Porque ela vai apresentar uma nova realidade de mundo, uma nova realidade social,
e onde ela vai colocar, no seu último capítulo, propostas totalmente sinistras. A pedofilia, o incesto, promovendo a total ruptura. Mas eles atacam o que está nas bases. Eles querem atacar o que está no fundamento, na capacidade de amar. Destruir a família, as bases e as referências familiares, vai mexer, vai atuar naquilo que há de mais profundo da realidade do amor, da manifestação dos vínculos humanos. Gênero é um ponto de ebulição. É onde, como um vulcão, traz à tona e provoca um desmoronar, traz tudo abaixo e destruindo tudo que vem pela frente. Mas vamos lembrar, em 1917, na Revolução Russa, elas vão afirmar, não funcionou assim. Não conseguimos alcançar o plano completo. Mas agora, a gente precisa destruir tudo. Aqui eu quero trazer algumas coisas da base filosófica, das ideias. Porque é na força das ideias que isso está acontecendo. Vamos lá. Se eu virar para você agora, diante de todas as coisas que você precisa fazer no dia de hoje, agora, liste todas as coisas que você precisa fazer. Depois, liste todas as coisas que você tem vontade de fazer. E vamos planejar. E eu vou dizer para você agora no segundo passo. Defina as prioridades. Ao definir as prioridades, muitas das pessoas, movidos e motivados pelo pensamento atual, porque esse é o pensamento que tem regido e é assim que as coisas têm acontecido, elas vão dizer, tudo é importante. Tudo é prioridade. E quando tudo é prioridade, quer dizer que você colocou em pé de igualdade todas essas coisas. Você nivelou todas as coisas. Elas são iguais. E se tudo é prioridade, nada é importante. É o esvaziamento. É extrair o sentido profundo, real e verdadeiro das coisas. Porque não se analisa mais as causas, as finalidades. Porque o ponto de observação é a pessoa, o indivíduo. Individualismo, egoísmo. Se tudo é importante, nada é importante. E aqui eu quero trazer a chave que vem virar na sua mente, diante dos teus olhos, a ideia e o projeto do pensamento revolucionário. Se tudo é importante, eu igualo todas as coisas e nada é importante. A ideia que eles fazem de família é essa. Tudo é família. Substitui os filhos por um animal, um cachorrinho. E nós vemos hoje toda a ideia de defesa dos animais. E aqui não estou criticando, dizendo que tem que se maltratar. Não é isso. Eles fazem parte da criação. Merecem ser bem cuidados. Não devem ser agredidos, protegidos. Porque de alguma forma manifestam ali a grandeza de Deus. Tem fragmentos, tem elementos da criação, do poder criador de Deus. Mas há níveis também hierárquicos da criação. Nós vamos encontrar isso na cosmologia escrita por São Tomás. Nós vamos encontrar esses elementos na filosofia grega. Nós vamos encontrar isso em Aristóteles. Tudo é família.
e se tudo é família, nós não podemos permitir que todas as pessoas ataquem a essas estruturas, porque ser contra essa estrutura é um comportamento mau. É um comportamento maligno e destrutivo. E se tudo é família, daqui a pouco também, como está sendo agora, tudo é religião. Investiga as causas. Vai ao fundo. Estou trazendo aqui para vocês, não ganho nada com isso, nem conheço o autor, mas esta obra do Lee Pen, um jornalista norte-americano que tem uma origem protestante, depois do seu caminho de formação tornou-se ateu, e investigando, analisando o cenário social norte-americano, chega à conversão, primeiro a conversão cristã, e quando vai conhecendo, processo investigativo contínuo das bases cristãs, torna-se católico. Por quê? Porque é impossível alguém honesto estudar história, uma teologia profunda e não tornar-se católico. E nós percebemos que as bases protestantes, que seduzem com respostas fáceis, colocando o homem como centro do ponto da interpretação da teologia, da Bíblia e de todas as realidades que se manifestam à luz da religião, vai dar respostas individuais, sujeitas à vontade humana, não conformando o coração do homem a uma vontade e uma realidade superior que é Deus. A fé católica, ela nasce no alto. Ela vem do coração de Deus. É de Deus que nós recebemos a teologia, é de Deus que nós recebemos a doutrina. E esse pensamento revolucionário quer negar Deus, quer afrontar Deus. Lembra o que eu iniciei? Quando o Filho do Homem vier, será se ele encontrará fé sobre a face da terra? Ah, mas Júlio, para concluir o nosso pensamento desse momento de hoje, que já estendeu, talvez você vai falar, mas Júlio, o que está em jogo aqui agora, você quer tirar a liberdade. Não, eu estou denunciando uma ideia. E estou fazendo com que essa mensagem chegue aos corações de modo a criar a possibilidade de que no uso da razão as pessoas possam perceber a intenção maligna e destrutiva por trás disso. E no que tange a religião, eles querem tolir a nossa liberdade. Porque não se engane, junto com o governo mundial único, existe a religião única, onde o importante é crer em alguma coisa, mas abolir a possibilidade de uma religião dogmática. E eles utilizam o nome de religião dogmática, porque eles não podem dizer diretamente catolicismo. Sendo assim, veja o que está acontecendo. Quero trazer isso para finalizar a respeito do o quão perigoso é o que está por trás do discurso de gênero. Se nada há de natural na complementação homem-mulher, os que criticam a homossexualidade devem ser punidos como homofóbicos. Pelo projeto de lei 5003-B de 2001, aprovado pela Câmara em 23 de novembro de 2006, a prática de atos de homossexualidade deixa de ser vício e passa a ser direito humano. Essa proposição, que vai agora à apreciação pelo Senado, cria várias condutas consideradas crimes de homofobia. A punição para um reitor de seminário que não admitir o ingresso de um aluno homossexual está prevista para 3 a 5 anos. O que eles querem com isso? Atacar a doutrina. Reclusão de 3 a 5 anos. Aquele que ousar proibir ou impedir a prática de um ato obsceno, ou seja, manifestação de atividade praticada em público por homossexuais, receberá idêntica sanção penal.
pregações sobre o Evangelho, falar sobre pecado, não vai ser mais possível. Por quê? Nós vemos na atuação das escolas atuais, um método de ensino que incentivam as crianças a permanecer no erro, de modo que não pode mais afirmar que as crianças estão erradas. Você tem que incentivar, mas não pode mais corrigir. Com isso, queridos irmãos, eu quero dizer a você, a pregação do Evangelho, as verdades de nosso Senhor Jesus Cristo, tem sido duramente atacada. E esta devoção do Sagrado Coração nos coloca em choque. Porque se nós contemplamos no dia de hoje, nosso Senhor pendendo ao madeiro, hoje nós vemos os ataques que o teu corpo místico sofre. Vilipendiada, ridicularizada, perseguida de morte. E nós queremos agora pedir o coração de Jesus, coração amadíssimo de Jesus, que é sem razão a minha indiferença. Não encontro motivos reais para ser indiferentes com a tua presença, porque elas estão tão somente, única e exclusivamente, nas bases do pecado que foi destruindo, retirando de mim a capacidade de olhar com amor. Por isso, ó coração amadíssimo de Jesus, derramai uma gota do vosso preciosíssimo sangue sobre a minha mente, sobre todo o meu ser, e purificai-me, instruí-me, sustentai-me, ajudai-me a ficar de pé e sustentai-me de pé. E mais uma vez eu vos suplico, dai-me a mentalidade de Cristo, para que eu possa alcançar, na imitação de Jesus, a vossa estatura. Ó coração amadíssimo, arrancai de dentro de mim, deixe meu ser o coração de pedra, e dai-me um coração semelhante ao vosso. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, derramai sobre mim os vossos dons, e vinde enriquecer a nossa vida, e a partir de mim, renovar a face da terra. Assim vos peço, creio e espero. Ó coração de Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Queridos irmãos, obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Curta, comente, compartilhe, faça chegar a muitos corações. As mensagens, o conteúdo, são dignos de investigação. Procure a verdade. Encontrará as maquinações, os projetos que estão por trás. É tempo de conversão. É tempo de amar a Deus. Como ensina São Bernardo, Deus há de ser amado. Um grande abraço. Salve Maria Imaculada.